Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao episódio desta semana do Processo Cast. Hoje vamos conversar sobre a origem de um tema muito interessante que ganha cada vez mais destaque no meio acadêmico: as medidas estruturantes e os processos estruturais. A análise pormenorizada das características envolvendo o assunto serão abordadas em outro episódio. Precisamente enfatizando o que anteriormente eu falei, o que quero para hoje é apresentar o tema a partir da exposição da origem desse assunto. Inegavelmente, a compreensão acerca dos processos estruturais e medidas estruturantes parte do caso Brown vs. Board of Education of Topeka, US 483, 1954 e posteriormente em Brown 2, de 1955. O qual, por sua vez, remete-nos ao cenário estadunidense da década de 50 do século passado e versa acerca da segregação racial no seu sistema, especialmente o de ensino. Nessa época, a partir do contexto informado, no estado americano do Kansas, vigia uma lei que possibilitava que cidades com mais de 15 mil habitantes optassem por segregar ou não as suas escolas. O sistema existente em Topeka, Kansas, era pela segregação das escolas, ou seja, não se era permitido que negros frequentassem as mesmas escolas que brancos. Diante dessa contextualização é que se insere o caso de Linda Brown, uma criança negra, a qual, diante da vigência dessa lei, não podia frequentar as diversas escolas existentes próximos de sua residência, de modo que diariamente Linda Brown era obrigada a atravessar toda a cidade para chegar à sua escola. Buscando remanejá-la para uma escola próxima de sua residência, a situação foi exposta para as autoridades escolares locais, as quais, porém, não atenderam à solicitação. Brown vs. Board of Education of Topeka surge com o ajuizamento de uma demanda em face do Conselho de Educação Estadual, Board of Education of Topeka, com a intenção de possibilitar que Linda Brown pudesse frequentar uma escola próxima de sua residência. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América, diante do caso levado ao seu conhecimento, a partir de uma interpretação na 14ª Emenda Constitucional, Everyman's Constitution, de 1868, defendendo-se a igualdade em seu mais amplo sentido, julgou e assegurou o direito de Linda Brown de frequentar uma escola que tão somente poderia ser até então frequentada por alunos brancos. Aqui, a partir desse julgamento, encerra-se a doutrina do separate but equal e se permite aos negros o direito de frequentar as mesmas escolas que os brancos. Fazendo um parêntese, a discussão sobre o tema racismo no cenário estadunidense é muito anterior ao do caso mencionado e explicado acima. Exemplificativamente, vejam-se os casos emblemáticos de Dred Scott versus Stanford, do ano de 1857, e Plessy versus Ferguson, do ano de 1896. O primeiro retrata o pleito de liberdade de Dred Scott, um escravo que trabalhava para a família Sanford em territórios cujo sistema escravocrata era permitido. Todavia, durante alguns anos, Dred Scott também trabalhou em localidades que proibiam tal sistema. Embasando-se em um sentimento de liberdade por entender que não mais deveria ser considerado escravo, a ação judicial objetivava a declaração de que ele era um cidadão livre. A Suprema Corte estadunidense, por mais impactante que se revele na atualidade, não o considerou um cidadão, de modo que, em decorrência desse posicionamento, ele não teria direito de acesso à corte. O segundo, por sua vez, está inserido na discussão acerca da Louisiana Separate Car Act, lei que determinava que pessoas negras não pudessem viajar em vagões de trem destinados a pessoas brancas. O jovem Homer Plessy, um oitavo negro, mesmo ciente dessa lei, adentrou e tentou viajar em um vagão designado a pessoas brancas. Quando flagrado, Plessy se admitiu como negro e enfrentou o julgamento. A lei mencionada anteriormente, declarada constitucional pela Suprema Corte estadunidense, apresentava o slogan Separate but Equal,
o qual se falou que fora findado com o julgamento Brown vs. Board of Education of Topeka, doutrina que se irradiou por outros segmentos, além do ferroviário, da sociedade estadunidense. Ambos os casos são importantes para a discussão entre mentes. Acompanham a afirmação do professor João Carlos Souto de que o julgamento do caso Brown vs. Board of Education of Topeka promoveu uma ruptura de paradigmas no sistema estadunidense. Ao meu ver, é acertado também o posicionamento do professor Eduardo Apio de que se trata do caso mais importante da história recente da Suprema Corte estadunidense. Afinal, ele acaba por afetar diretamente todos os segmentos da sociedade, promovendo uma interferência completa na vida humana. Para ONFIS, a partir da decisão do caso Brown vs. Board of Education of Topeka, tem-se o surgimento de uma nova forma de adjudication, a qual recebe o nome de Structural Reform. Fala-se na significação atribuída pelas decisões do Poder Judiciário a determinados valores públicos. Levando-se em conta o panorama jurídico estadunidense, FIS propõe dois modelos de adjudication, o 1. Dispute Resolution e o 2. Structural Litigation. Analisando-os respectivamente, o primeiro, Dispute Resolution, sustenta a ideia de que a adjudication serve como forma para restaurar o statu quo do caso. Ligando-se com os indivíduos, abarcando-se valores, esse modelo isola o poder judiciário em relação aos poderes executivo e legislativo. O segundo, Structural Litigation, por seu turno, contempla o poder judiciário no governo. Fala-se de entidades sociológicas que visam mais em valores públicos. A ligação entre o caso Brown vs. Board of Education of Topeka e a Structural Reform, por meio da ressignificação com a ampliação epistemológica da adjudication, está na constatação de que a implementação da decisão da Suprema Corte estadunidense necessitava, porém, da implementação de medidas para o seu cumprimento e especialmente a sua perpetuação. Nesse sentido, o Poder Judiciário é, em verdade, colocado em uma posição em que passa a ter que enfrentar organizações demasiadamente burocráticas para a obtenção desse resultado. Inclusive, muitos dos desafios emergem a partir da transformação da realidade social existente para a harmonização com a decisão judicial. Tanto é verdade que Brown vs. Board of Education of Topeka 2 surge a partir dessa dificuldade. No ano sequente ao do julgamento, a Suprema Corte estadunidense se reuniu para deliberar sobre os meios de efetivar a decisão tomada, visto que muitas escolas permaneciam com o sistema da segregação. A Corte, nesse sentido, além de ordenar que as escolas passassem a integrar alunos negros, definiu regras para promover a dessegregação no âmbito do ensino estadunidense. Essa é a origem das medidas estruturantes e este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa do episódio dessa semana é A Fascinação, de Pedro Pérez, uma obra que carrega consigo uma forte mensagem de desigualdade racial e desintegração entre pessoas brancas e negras. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau!